Como diz, esses dias eu escutei uma coisa ótima, assim, hoje para você ser especialista, você não tem que estudar 8 anos, Não. 10 anos, não. Basta você falar bem, abrir uma rede social e ter seguidores. E aí Isso, você e vira seguir os especialista. hábitos que tal pessoa falou. Imagina, assim, as pessoas não conhecem as outras, né? Cada um tem uma forma de ser, uma história, uma trajetória, um metabolismo, ou seja, eu acho que é uma falácia, né? A gente sair dando receitas para os outros. Mas voltando, assim, ó, pensando isso na longa duração histórica, agora mais nesse termos, pensando a sociologia para a gente tentar entender a nossa época, até, de certa forma, eu faço esse trajeto na trilogia, que eu falo que, primeiro, a sociedade, ela lutou para controlar a natureza e o sobrenatural. Então, por isso até a ideia das bruxas era uma tentativa de controle do sobrenatural e da natureza. A gente teve que se haver com isso. Depois houve um controle do comportamento. Então, a sociedade moderna e burguesa foi uma sociedade de controle da conduta moral em público. Isso foi tão importante quanto a religião em um determinado período. Então, foi uma conduta institucional. Então, foi quando surgiram as grandes instituições sociais, né, para definir a conduta das pessoas, né? Ou pela nação, ou por grandes ideais de futuro, e daí conformar um pouco um certo comportamento. Hoje a gente está vivendo uma sociedade do controle de si mesmo, do autocontrole. E talvez ele seja o mais punitivo de todos os controles. É quando eu passo a controlar a minha própria performance. Então, essa história de que eu tenho que produzir muito, né? Dessa autoexigência, então, até do trabalho livre. Como que o trabalho livre acabou produzindo essa sociedade do cansaço, de certa forma, né? Essa sociedade de uma exigência de si. Né? E tem até uma frase do Marco Aurélio, para mim, uma das mais bonitas do Meditações, que ele fala que a alma é muito cruel com ela mesma. Né? Então, a tendência da gente... Nós somos como os piores senhores de nós mesmos. Totalmente. Então, acho que é aí que está o grande cuidado, né? É da gente tentar um equilíbrio disso. E, de fato, a pandemia nos colocou num limite, né, das nossas próprias exigências e autoexigências, que são alimentadas por esse tipo de aconselhamento, né? Desse tipo de uma tentativa de você definir o que é melhor para os outros ou melhor para nós mesmos, e etc. Mas eu acho que tudo que a gente leva ao excesso tende também a abrir um novo caminho. Sabe, Fernando? Todas as vezes que você vê a história na sua longa duração, acho que a gente está chegando no hiperindividualismo. Nesse hipercontrole de si mesmo. Né? E o ser humano, eu tenho uma visão pouco catastrófica das coisas, muito pelo contrário. Eu acho que o ser humano ele tem muita inteligência para encontrar soluções para os problemas que nós próprios criamos, né? Então, acredito que sim. Você vê que até eu estou impressionada. Esses dias eu andei viajando, como as cidades estão cheias, as pessoas estão passeando, como que a gente também está reencontrando em relações afetivas de qualidade, no tempo de qualidade, talvez respostas para algumas coisas, né? Então, não está nessa autoexigência de uma produção tão intensiva, né? Eu acho que tanto a nossa felicidade quanto o contrário, ela tem muito a ver com a nossa relação com os outros, né? As nossas melhores experiências não estão, se a gente for recuperar na nossa memória, não estão vinculadas nem ao trabalho propriamente, ainda que ele seja muito importante, constitutivo do que a gente é. Não estou dizendo isso, acho que a gente tem que ter muita atenção às nossas paixões internas e ao que a gente produz, que diz muito do que a gente é, o trabalho, mas também tem algo fundamental que está alicerçado nas relações humanas, nos afetos. E eu acho que é para eles que a gente tem que se voltar um pouco mais. Eu fico muito preocupado da gente perder, de certa forma, a nossa liberdade, né? Nesse autocontrole nosso, né? De fazer todas as coisas regradas. Algo que a gente já perdeu, principalmente hoje com a tecnologia, né? E com os compromissos. Antigamente você ia na casa da pessoa sem avisar. Quem faz isso ultimamente? Você tem que marcar com umas 3 semanas de antecedência para conseguir encontrar alguém, muitas vezes, né? Combinar uma festa e tudo mais. Antigamente alguém me chamava, você ia lá, encontrava, ia na esquina e tudo mais. Então acho que, de certa forma, a gente está perdendo esse lance que é imprevisível do ser humano, que é bacana ter na vida também, né, Isabelle? Que essa espontaneidade, que essa afetividade, né? Que essa confiança na relação com os outros, porque são relações muito
fluidas, são relações muito superficiais, que não têm ancoragem, nem afetiva e nem de confiança. E a gente precisa confiar, né? Que a gente pode passar por alguma questão e que a gente vai ter alguém do nosso lado, que a gente vai ter um afeto incondicional. E o afeto incondicional, ele demanda tempo, ele demanda entrega, ele demanda escuta, ele demanda menos selfie e mais girar a câmera para o outro lado, né? Então, eu acho que o selfie é uma bela imagem do nosso tempo. A gente vira as costas para a experiência e a gente vira as costas para os outros, para a gente se colocar em primeiro plano. E quando a gente se coloca em primeiro plano, o eu é um espelho vazio. E quanto mais as pessoas tentam aprofundar em si mesmo, no autocuidado, no alto, mais vazia fica a sua experiência. Porque não existe o eu. O eu se constitui num conjunto de relações. E se você se coloca, vai tentar buscar em si mesmo algo, você só vai encontrar o vazio. Acho que por isso que a gente vive uma sociedade muito preocupante, sabe, Fernando? Eu vi um dado que me chocou muito, que nos últimos 45 anos houve um aumento de 60% de suicídio. Que coisa louca, né? Então, né, um dado da OMS. Então, o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Por que nós estamos vivendo esse vazio? Né? Em que medida esse vazio não diz dessa sociedade das telas, dessa sociedade que deixou de se conectar efetivamente com os outros, que deixou de ter essa espontaneidade, de bater na casa do outro e contar com esse afeto leve, do face a face? Acho que a gente tem que contrabalançar essa história urgente para a gente voltar a ter confiança no nosso futuro, né? Que eu achei, eu fiquei muito impactada com a carta de um suicida, que até é um matemático japonês, que ele disse uma coisa que isso fica reverberando assim em mim, que ele disse que cometeu suicídio por sentir um grande vazio. Ele falou que não tinha uma razão específica e que ele havia perdido a confiança no seu próprio futuro. Olha. Então a gente perdeu um pouco a confiança no futuro. Eu acho que a gente precisa recuperar propósito, futuro. Não que esse propósito tem que ser ancorado em nem nacionalismos, nem religiões, né, como foram ancorados anteriormente. A gente tem que encontrar um outro propósito, mais humanizado, quem sabe, né? Eu acho que é por aí. Eu estou realmente muito preocupada com isso. Acho que será, inclusive, o tema do meu livro seguinte, não do próximo. O próximo agora... Já tem fila já tem fila. São sentimentos sociais. Eu acho que a gente tem que investigar o que está acontecendo, inclusive, para a gente tentar dar uma resposta, ainda que muito provisória, para entender, porque não é um problema individual. Sobretudo isso, é uma doença social. Então, esse vazio é uma doença social. Que a gente tem que entender qual que é a responsabilidade coletiva para a gente tentar construir um novo arranjo que não esse, que está sufocando as pessoas. Então, é uma liberdade que não trouxe a felicidade. É uma liberdade que trouxe um autocontrole excessivo. Então, que remédio é esse que a gente pode construir para essa sociedade doente?